Fala aí pessoal, mais um vídeo no canal. Vamos falar hoje sobre necessidade de introspecção. Esse tema para mim ele é muito importante porque ele tem ligação com o vídeo anterior do canal. Então você termina de ver esse conteúdo aqui e já pula e já volta o vídeo anterior. Eu vou deixar no final, você só clica lá e vê, beleza? Então vamos lá, vou falar um pouco aqui sobre a necessidade da introspecção e discorrer com mais detalhes sobre a introspecção, a aplicação da introspecção, se é uma característica ou não que vem com a pessoa, se a pessoa desenvolve, se a pessoa só usa em situações específicas, né? Então, a ideia aqui é trazer mais essa profundidade e essa visão panorâmica a respeito da introspecção. Então, vamos lá para o primeiro tópico, tópico 1. A introspecção é uma ferramenta ou característica intrínseca do indivíduo. E, na verdade, era para ser uma pergunta, tá? Qualquer pergunta, acabei lendo rápido aqui, acabou ficando parecendo que é uma afirmação. Aqui a leitura certa. A introspecção é uma ferramenta ou característica intrínseca do indivíduo? É uma pergunta, estou questionando, né? Estou fazendo uma questão aqui e eu vou estar respondendo. Do meu ponto de vista, de acordo com as minhas observações e me conhecendo como introvertido, igual eu falei no vídeo anterior aí, por isso que tem essa ligação entre esse vídeo e esse outro. Na verdade, a maioria dos vídeos eu vou. Alguns temas estão bem interligados, né? Por isso eu sempre vou estar relacionando. Aí no fim desse vídeo eu vou estar colocando lá para você estar indo conferir. Então, para mim, a introspecção ela é uma ferramenta para quem não é introvertido e para quem não é introspectivo. E ela é uma característica intrínseca do indivíduo quando o indivíduo é como eu, introvertido e automaticamente introspectivo. É proporcional. Se o indivíduo é introvertido, ele é introspectivo e vice-versa. Não tem como desassociar uma coisa quase que da outra. Praticamente não faz sentido. Se o indivíduo ele é introvertido, automaticamente ele vai ter um grau de introversão. Aí vai ter os graus, né, de introversão. Geralmente vai ser menos, mais, na média ali varia. Mas o introvertido, na média, ele é introspectivo, não tem pra onde correr. Já é uma personalidade que tem essa tendência, essa característica muito forte da introversão. E quando é que ele é ferramenta? Geralmente ele é ferramenta para o extrovertido, para a pessoa que é o meio termo entre introvertido e extrovertido, que ele está numa situação difícil, ele tem uma situação que ele precisa decidir, ele precisa tomar uma decisão importante, ele precisa pensar nas atitudes dele, ele precisa se autoanalisar para ver o que ele está fazendo. Então a introspecção nesse momento se torna uma ferramenta, ele não é uma característica daquele indivíduo. Mas ele se torna uma ferramenta naquele momento e depois que ele resolve o problema, provavelmente ele não vai usar a introspecção com frequência. Ela é uma ferramenta, você não usa uma ferramenta com frequência, você usa quando você precisa. Quando você precisa apertar um parafuso, você precisa bater um prego, você usa uma ferramenta que é um martelo. Quando você precisa cortar uma lenha, você usa uma ferramenta que é um machado. Então a introspecção é a mesma coisa, é a mesma lógica. Para quem não é introvertido. Para a pessoa que é introvertida, a introspecção ela é constante praticamente. Lógico que não é uma coisa 24 horas por dia, mas ela se repete muito mais vezes, entendeu? Então acredito que nesse tópico aqui, essa questão se é uma característica intrínseca ou uma ferramenta, ela depende de quem, beleza? Ela depende de quem. Quem é que está usando a introspecção ou ele está sendo introspectivo? Se é um introvertido, então é intrínseco. Se não é introvertido, então é ferramenta. Beleza? Então, concluindo esse tópico aí, acho que ele ficou bem direto, bem claro aí. Se você é introvertido também, normalmente você vai me dar razão, deixa no comentário, comenta aí o que você achou aí dessa explicação, desse conteúdo, até esse tópico aqui, beleza? Vamos para o segundo tópico aí, a necessidade de se conhecer e ou de busca, né? A necessidade de se conhecer, a necessidade de buscar, ela vem primeiro de altos questionamentos. Os primeiros questionamentos ele vem muito com aquele outro vídeo que eu falo sobre ninguém questiona nada, né? Nesse conteúdo eu falo sobre questões importantes e sobre as maiores, que acho que a maior questão da humanidade é por que estamos aqui. E essa necessidade de se conhecer, ela fica muito bem interligada com esse tópico, porque quando você tem essa necessidade, quando você tem essa necessidade, essa busca de autoconhecimento, ela vem da necessidade de você entender o sentido de você estar aqui. Então, automaticamente, você busca sentido, primeiro na sua existência,
Depois, no que você vai fazer. E terceiro, para onde você vai. Então, essa necessidade de se conhecer ou de busca, ela vem desse questionamento de você tentar entender quem é você primeiro, por que você está aqui, qual o sentido de você existir, entendeu? Então, tem toda essa problemática por trás. Então, a necessidade, ela nasce justamente de tudo isso que eu falei, somado às experiências que a pessoa passa na vida. Geralmente, eu acho que todos aqui, se você está nesse vídeo, provavelmente você também é introspectivo e você teve péssimas experiências ao longo da sua vida, assim como teve boas, mas acredito que é um pouco descalibrada a nossa vida, ela tem mais momentos, vamos dizer, infelizes do que felizes, ou a gente faz parecer infeliz, né? Muita coisa também é psicológica, ou está atrelada a outros fatores externos que a gente não tem controle, e aí a gente acaba caindo em algum momento nessa necessidade de tentar entender ou em tentar entender nossas reações, tentar entender por que sentimos angústia, sentimos frustração, sentimos tristeza e até doenças físicas, biológicas mesmo, porque nós sentimos elas também e como evitá-las. Então também vem toda essa necessidade de autoconhecimento, tanto mental, espiritual e físico, de tentar se entender e tentar achar o melhor caminho para poder não se perder e, e sofrer o menos possível, ou não sofrer. Mitigar o sofrimento, reduzir a dificuldade. Porque viver já é difícil. Então, tem gente que acha que é fácil, depende também do seu ponto de vista. Mas eu acredito que a média, a maioria das pessoas, até quem tem muito dinheiro, tem gente que acha que a vida do rico é fácil, tá, pode ser mais fácil na questão de poder de compra. Mas pode ser que dentro dele ali, a questão interna dele, pode ser que não esteja bem resolvida e ele acha alguma dificuldade nisso. Pode ser também, a gente nunca sabe. Tem gente que acha que o dinheiro resolve tudo, pessoal, e não é bem assim. A gente tem inclusive relatos aí, situações que aconteceram, e exemplos de pessoas com muito dinheiro, com muita, como dizem, status, né, bala na agulha, como você quiser chamar, que chegaram a pontos extremos. Eu não vou ficar aqui citando, mas muitos já chegaram a ponto de se desviver. Ele mesmo se desviveu, né, vamos usar a palavra assim, para não falar a palavra aqui, para não ter problema com o YouTube. Então, acaba me dando crédito nisso daí, no que eu tô falando, me dando razão. Então, o dinheiro ele não vai resolver tudo. Então, essa necessidade de se conhecer não é uma questão financeira, não é uma questão material, ela é uma questão que vai muito além. Então, para quem coloca aí a questão material acima e acha que o dinheiro resolve tudo, tá errado. Não resolve tudo. Ele resolve sim suas necessidades básicas e suas necessidades ali, sonhos materiais que são importantes, são muito importantes. Eu vou estar falando deles, mas a gente acaba caindo na corrida dos ratos que eu já falei nesse canal também. Essa ilusão do topo aí, né? Então, cuidado com isso aí. Então, a necessidade de se conhecer, ela vem disso também. As ilusões que a vida prega nas pessoas, elas acabam caindo sempre nesse mesmo ponto de parar e tentar entender o que está acontecendo com ela primeiro, para poder ela ver se consegue seguir com alguma solução ou mudança de rota nela mesma e entre outras formas. Então esse é o tópico 2 aí. Esse aqui ele ficou uma conclusão um pouco mais fechada, mais fechada não, desculpa, mais aberta, uma conclusão mais aberta por causa justamente que varia muito. Então você se conhecer, às vezes as situações da sua vida vão te levar a você se conhecer, você mesmo automaticamente vai buscar isso, beleza? Então finalizando aí o tópico 2, vamos para o tópico 3. A filosofia nasce da introspecção. A filosofia, ela nasce justamente de pensamentos, de um momento que a pessoa está ali no auge não só do seu conhecimento, digamos, de livros, né, de leitura, mas também de tempo de vida, que querendo ou não, você ganha conhecimento com o tempo de vida, ganha através das experiências, algum conhecimento, e também das observações que você vai adquirindo ao longo dos anos. Você vai observando comportamentos humanos, você vai observando dinâmicas sociais, você vai observando movimentos políticos, você vai observando todo aquele fluxo, digamos, muitos naturais, outros artificiais, e vai chegando a pequenas conclusões através da introspecção. E a filosofia e a introspecção, a introspecção é mãe da filosofia, porque sem introspecção você não consegue pensar, você precisa se olhar para dentro para poder começar a pensar e a refletir sobre um determinado assunto, uma determinada causa, uma determinada realidade dentro da própria realidade, e nisso você poder buscar respostas, buscar pensamentos,
para poder resolver uma determinada questão psicológica, e isso cai no tópico 2. Por isso que eu falei da necessidade de conhecer e de se conhecer. Por que tem essa necessidade? Porque a introspecção ela é o caminho, ela é a base para essa necessidade. Então a filosofia é a filha da introspecção. Não tem como haver filosofia sem olhar para dentro de si mesmo. Não existe, não tem como. Você primeiro precisa olhar para dentro de si mesmo, observar o externo e olhar para dentro de si mesmo. Como você se sente a respeito do externo e como você reage ao externo. Não tem como você continuar achando que a filosofia ela é externa. A filosofia, para ser externalizada, ela nasce primeiro da introspecção. A introspecção vem do quê? De observação do externo que você joga para dentro de si mesmo e ali dentro você tenta entender como você se relaciona com o ambiente, com coisas que estão fora do seu controle ou que você pode controlar. Entendeu? Então, é bem complexo, realmente é uma coisa assim que às vezes até se contradiz, mas não, tá inteiramente ligado. Esse é o tópico 3. Vamos finalizar aqui e partir para o próximo que está bem interessante. Acredito que vai complementar todos os outros 3 aí. E lógico, também tem relação, né? Tá dentro do assunto, não tem como, todos os tópicos têm que estar dentro do assunto, obviamente. Então vamos aí pro tópico 4. A arte é a representação concreta ou sensorial da introspecção. Aqui tem um ponto físico. A introspecção ela sai do abstrato, do seu interno, ali dentro do seu raciocínio, dos seus pensamentos, que é abstrato, você não tem como tocar, você não tem como pegar, ele só está aqui dentro da sua cabeça. E ali nos momentos que você fala sozinho, que às vezes talvez se torne palavras, depende da pessoa, que a gente não fala sozinho, eu às vezes acabo falando sozinho porque eu acabo introspectando muito, às vezes eu acabo tendo um momento de descarga verbal. Mas a arte, tô falando arte que tanto, principalmente a arte visual ela passa muito a introspecção. Ela convida a introspecção, porque você fica em silêncio observando uma imagem que uma outra pessoa construiu, ou ela replicou, ou ela deu um toque dela naquela imagem. Então, portanto, a arte ela é uma representação concreta que você pode pegar, pode apalpar um pedaço de papel, uma estátua, uma escultura, um livro que também pode ser considerado arte, depende aí do seu ponto de vista, né? A arte da escrita, a arte da poesia. E tem a arte como música, só que a música, querendo ou não, ela é abstrata, né? As ondas sonoras você não tem como tocar a onda sonora, ela só sai de um ponto de reprodução e entra no seu ouvido através do ar. Então, meio que não entra, ela entra aqui na questão sensorial. Na verdade, tanto a concreta quanto a arte abstrata, que é a música, ela entra nos dois pontos. No caso da música, é só sensorial, ou a audição. E a arte visual, ela entra pela visão e você pode ir pelo tato, você pode tocar o quadro, você pode tocar o papel, como eu falei aqui. Então, a arte, ela é a representação desses momentos de introspecção. A maioria dos artistas, se você for parar para pensar e observar o perfil deles, eles eram ou introvertidos, ou eles eram um meio termo para mais introvertido do que extrovertido. Então, isso acaba dando base para o que eu falei de ser uma característica intrínseca desses indivíduos. Então, praticamente todo artista, ele é, no mínimo, 80% introvertido. Ele precisa estar sozinho para ser criativo. Um exemplo disso, quando você está numa multidão, você não consegue ser 100% criativo. Porque você tem ruído, você tem conversa, você tem gente dando opinião, você tem interação, você tem pessoas te olhando, você se sente às vezes desconfortável. Se você for um cara mais. Por mais que você tenha um lado extrovertido, você precisa estar lá interagindo, você vai se sentir um pouco incomodado com pessoas te observando. Então isso tudo atrapalha o seu processo de criatividade. Então a arte ela necessita de introspecção. Aqui é o ponto central também desse vídeo, a necessidade de introspecção para o quê? Para o que você necessita ser introspectivo? Para a arte, por exemplo, para criar, para poder produzir, a necessidade de estar sozinho no seu momento de introspecto, dentro de você, tentando ali buscar processos, melhorar a si mesmo, melhorar a sua cognição, organizar os seus métodos psicológicos, os seus métodos cognitivos, tem essa necessidade de introspecção, de você olhar para dentro de si e de estar na solitude. Então a arte ela é uma representação concreta exatamente desses momentos de produção, desses momentos de introspecção. Então essa é a minha conclusão aí para o tópico 4. Vamos para o tópico 5. Introversão e introspecção são quase inseparáveis. Foi justamente o que eu falei
no tópico 1. Não tem como o introvertido não ser introspectivo. Varia o grau, mas não tem como separar, praticamente. Não tem. É impossível você ver um introvertido que não seja introspectivo. Em algum momento ele não vai ter uma opinião totalmente deslocada da média, totalmente deslocada da massa. Então, a ideia aqui que eu quero passar nesse vídeo justamente é essa. Que se você é introvertido e está vendo esse vídeo, você é automaticamente introspectivo. E, cara, aproveite que você é introspectivo. E eu estou aproveitando o introspectivo para poder produzir esse canal. Para tentar deixar algo de produtivo para a cabeça das pessoas. As pessoas, quando veem esse conteúdo, que meu conteúdo é mais auditivo do que visual, né, esse é um formato que eu gosto de fazer. Eu não quero mostrar meu rosto, minha voz está editada aqui, né, estou preservando a minha identidade. É mostrar que você, introvertido, tem um potencial muito grande, cara. A introspecção ela tem um poder muito grande. Olha quanto. Eu acabei de falar de arte no tópico anterior, no tópico passado, e olha o quanto que pessoas introvertidas deixaram para a humanidade de legado, de grandes obras, tanto visuais quanto literárias, musicais. Note como um mundo sem pessoas introvertidas seria complicado. Como que seria se a gente não tivesse artistas aí que produziram quadros magníficos, arte renascentista. Todos esses caras, se você for para analisar o perfil deles, todos eles viviam praticamente sozinhos ou com um ciclo de pessoas pequeno e eles fizeram grandes coisas, grandes feitos. Então a introversão e a introspecção elas são praticamente inseparáveis. Dá para separar quando me diz no caso da introspecção, como se torna uma ferramenta para uma pessoa que não é introspectiva, tá? Por isso que eu falei no tópico 1, comecei justamente por lá para poder embasar esse último tópico, entendeu? Então, eu acredito assim, não só acredito, mas como vejo que o introvertido, ele tem um potencial muito grande, mas pelo ambiente não valorizar a introversão como se deveria, ele acaba abrindo mão da introspecção, que é o que fazia ele gerar resultados fora do comum, que muitas vezes incompreensíveis, ele acaba suprimindo isso para tentar ficar na média e não assustar todo mundo. Porque as pessoas na média não conseguem compreender quando uma coisa sai muito ali daquela linha que elas estão acostumadas a ver. Então a conclusão para esse conteúdo aqui, pessoal, é que a necessidade de introspecção é algo que em algum momento da nossa vida você vai ter, querendo ou não. Muitas vezes perante a morte ela vai puxar de você a introspecção. A maioria das vezes que a pessoa mais se coloca em consciência é perante a morte. Estranho, né? Enquanto a gente está vivo, muita gente nem liga para o que está acontecendo com ela não está nem aí para nada que está em volta. Ela vive uma vida totalmente artificial, mas é morrer algum parente dela, é acontecer alguma coisa terrível nessa linha, e ela entra no modo introspecção, porque ela está sentindo dor, e a dor traz também a introspecção. Aí tem gente que fala, pô, mas o introvertido então ele é triste, ele sente dor com frequência. Não, não é isso. É que o introvertido, ele consegue compreender melhor a nuance da vida. Eu, como introvertido, consigo entender um texto sobre morte e vida com muito mais detalhes e sentir o que o cara quer dizer do que o extrovertido. Muitas vezes o extrovertido, sim, ele pode ter um QI alto e ele consegue entender o texto, mas ele não vai conseguir pegar o sentimento da forma profunda como eu, introvertido e introspectivo, consigo entender. Conseguiria capturar para você ver que tem essa nuance, essa diferença. Então, para concluir aqui, a necessidade de introspecção, ela vem mesmo quando você não acha necessário, muitas das vezes. Como eu te falei, da questão da morte. Uma coisa muito triste, uma coisa muito terrível, que acontece na vida de todos, infelizmente. Pra todo mundo, pode ser uma pessoa muito próxima sua, com uma pessoa que você conheceu, ou com você mesmo. Aí se você morrer, você não vai ter nem tempo de pensar. Você tá morto. Então já começa por aí. Então a necessidade de introspecção, ela é uma característica intrínseca do introvertido. De pessoas não introvertidas, ela é uma ferramenta e ela é necessária em ambos os lados. No caso do introvertido, ela é uma necessidade natural, e no caso do extrovertido ou do meio termo, ela é uma ferramenta que vai surgir conforme a situação. Ela é específica para uma situação. Mesmo assim, ela se faz extremamente necessária para todos, a introspecção. E os problemas da introspecção, de não fazer introspecção, estão aí para todos verem. Falta de empatia, problemas de convivência, problemas os mais variados que eu não vou entrar aqui para não estender muito o conteúdo.
mas a gente consegue observar que falta nas pessoas é raciocínio antes de tomar uma decisão ou antes de agir, que a gente acaba tendo consequências terríveis, consequências até mesmo de longo prazo. Então eu acredito que é isso aí, pessoal. Eu acredito que eu tenho agregado bastante nesse conteúdo aqui sobre introspecção e a necessidade dela e a necessidade de refletirmos, né, e olharmos para dentro da gente, para depois a gente compreender o que está fora e tentar reagir da melhor forma quando a gente observa o externo. E eu acho que é isso aí. Acho que a mensagem ficou bem interessante, bem clara. Vi pouco conteúdo falando sobre essa necessidade de introspecção. Acredito que o meu veio justamente para poder fechar essa lacuna aí. E lógico que eu vou estar falando aqui mais vezes sobre esse assunto conforme eu for evoluindo na minha também como ser humano. A gente não é uma pedra totalmente estática, né? A gente vai melhorando, a gente vai percebendo necessidade de estar melhorando conforme o tempo, beleza? Então esse é o conteúdo, muito obrigado aí pela sua audiência, o protocolo de sempre aí, se inscreva no canal, deixa o seu like, e eu sou o Fantasma, observador, fui!